Amém? Bom dia, igreja. Vamos cantar com todo o coração. Cantem para o Senhor. Dumba, da da dumba, du da da dumba, da da dumba, da da dumba, du da da dumba, da da dumba. Senhor e Salvador, Senhor e Salvador, seu sangue nos salvou, seu sangue nos salvou. a mensagem se espalhou. A mensagem se espalhou, Que o mundo alcançou, o mundo alcançou. e já se ouvem seus louvores. Todos eles juntos cantem uma só voz, cantam Aleluia, aleluia, cantam para o Senhor. Em toda a criação, em toda a criação, é com uma canção, e com uma canção, por todas as nações, em todas as nações, ganhando corações, ganhando corações. já se ouvem seus louvores. Todos eles juntos cantam de uma só voz, cantam Aleluia, aleluia, cantam para o Senhor. Orando noite e dia, orando noite e dia, cantando de alegria, cantando de alegria, vivendo com família, vivendo como família, unidos no Senhor, unidos no Senhor. e já se ouvem seus louvores. Todos eles juntos cantem uma só voz, cantam Aleluia, aleluia, cantam para o Senhor. Já se ouvem seus louvores. Todos eles juntos cantem uma só voz, cantam aleluia, aleluia, cantam para o Senhor. Já se ouvem seus louvores. Todos eles juntos cantem uma só voz, cantam aleluia, aleluia, cantam para o Senhor, cantam para o Senhor, cantam para o Senhor. Bem, nós vamos cantar uma canção especial agora em Swahili. Ela chama Sikuriwana e significa um dia desses. Então, um dia desses, o nosso Senhor vai voltar. Ela fala, vamos bater palmas para Ele, vamos caminhar com Ele, dançar com Ele e gritar Hosana. Então, vamos lá? Sikuriwana osi esokota boya. Sikuriwana osi esokota boya. Vamos bater palma. Ina ita poketela, ita poketela mavoko. Na ina ita poketela, ita poketela mavoko. Sikuriwana osi esokota boya. Sikuriwana osi esokota. Nós vamos caminhar com ele. Naina ita fama fama, ita fama fama na Yesu. Naina ita fama fama, ita fama fama na Yesu. Sikuriwana osi esokota boya. Sikuriwana
cantar com ele. Naina ita shina shina ita shina shina na Yesu. Naina ita shina shina ita shina shina na Yesu. Sikuri wana osi Yesu kota boya. Sikuri wana osi Yesu kota. Nós vamos gritar, Osana. Sikuri wana osi Yesu kota bo. Osana, 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 Osana. Sikuri wana osi Yesu kota boya. Sikuri wana osi Yesu kota boya. Naina ita yambelela ita yambelela Hosanna, 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 Hosanna. Boa noite, família! Boa noite! Eu sou Miguel, essa é minha incrível esposa Mirna. Estamos aqui para dar-lhes uma bem-vindo para o culto de hoje. E como vi um comentário, se estamos ao vivo hoje. Sim. Estamos ao vivo. Eu estou vivo, ok? Você está vivo, todos estamos ao vivo, amém? Sim. Eu quero ler uma escritura em Hebreus 12. Amém. É uma escritura que fala sobre o que é o culto, ok? O que é o culto? Então, Hebreus 12, versículo 22 fala: mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em uma alegre reunião. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, os espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança. Então, não só chegaram à sua casa, Não. chegaram à casa de Deus. Chegaram ao Deus mesmo. Eu queria deixar a minha esposa falar. Boa noite, irmãs. Estou muito animada de estar juntas, aunque por online, aunque por Facebook. Estou muito animada de estar com vocês. Vamos lá. Amo muito essa escritura, porque fala que nós estamos na cidade de Deus. Verdade? Não é só um culto vivo, não é só um vídeo. Verdade? Estamos na cidade de Deus. E isso deve de animar a gente. Verdade? Porque estamos na presença de Deus. Espero que vocês se sintam muito especiais. Espero que vocês estejam atentas à mensagem que Deus tem para você hoje na noite. Então é bom tomar notas hoje, porque hoje Vini e Bia vão pregar a palavra de Deus. Sim. Então eu quero que você compartilhe o culto de hoje. Compartilhe suas boas notícias também, por favor, porque agora, depois de orar, vamos compartilhar as boas notícias. Então, eu quero nós queremos dar as boas, um bem-vindo à Igreja Cristã Internacional de São Paulo. Então, o Lucas vai orar para a gente. Amém. Amém. Vamos orar como família agora. Pai, muito obrigado, Deus, por o Senhor permitir que nós estejamos na sua presença hoje, Pai. Obrigado, meu Deus, porque ainda no meio da quarentena nós podemos nos reunir como família, Pai. Nós podemos nos reunir como irmãos e irmãs, Pai. Ouvir a sua palavra ser pregada, Pai. E ver nossos corações mudando para sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Pai, por favor, Deus, que este culto suba a Ti com um aroma agradável, Por favor, Pai. Deus. E que saiamos daqui, Pai, totalmente diferentes, Pai, sim. totalmente animados para fazer a boa obra, para fazer a Tua vontade, Deus. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém, amém. Obrigado, bro. Então, agora é o tempo de as boas notícias.
Então, qualquer pessoa que tem boas notícias, por favor, escreva aí no chat. Por favor, qualquer coisa. Eu estou vendo que quem tem boas notícias. Ok. Então, primeiro eu quero que Mirna compartilhe sua boa notícia. Sí, tenemos muchas buenas noticias de USP Mulheres Butantá. Vamos, Butantá. Estamos muy animadas porque estamos estudiando a Biblia con uma moça que se chama Thaís e ela compartilhou sua fé com sua cunhada que agora está estudando a Bíblia e também seu irmão. Assim que orem muito por as meninas em USP Butantá. Sim, também a Vitória tem boas notícias. Ela fala, minha boa notícia é a Sueli, que está animada com os estudos bíblicos e está aqui hoje. Então, bem-vinda. Bem-vinda. Agora, Yasmin tem boas notícias e fala: minha boa notícia, minha amiga Amanda, que está assistindo o culto hoje com a gente. Oi, Amanda, bem-vinda, Amanda. Vamos lá, Amanda. Então, os homens, eu estou procurando um homem com boas notícias, ok? Eu não sei se você é um homem e se você tem boas notícias, por favor, vamos lá. Então, ok, vamos lá com outra irmã, incrível. Karina tem boas notícias. Sua amiga Bia de Alckmin está assistindo hoje com a gente. Então, bem-vinda a Bia. Bia. Agora, boas notícias de Júlia. Minha boa notícia é Carol que fez discipulado hoje. Orem por ela, família. Claro que sim, Júlia. Vamos lá. Então, vamos a ver. Oh, Alexander. Vamos, bro. Deus, obrigado por Alexander. Vamos lá. Ok, minha boa notícia de Alexander é o Júlio, que está super animado para Deus e vai fazer o estudo da luz na sexta-feira. Vamos orar por Júlio. Vamos lá. Amém. Vamos, Júlio. Agora, Maria do Carmo Souza. Minha boa notícia, minha prima Elizabeth está estudando a Bíblia. Que legal. Vamos, família, estudando a Bíblia. Vamos lá. Então, quem tem boas notícias? Ok, Greg tem 3 boas notícias. Vamos lá. O Berto, que tem estudado a Bíblia, é o casal Júlio e Vivana. Ok, todos estão muito animados. Amém, todos estão animados. Sim. Para a glória de Deus serão nossos irmãos em Cristo. Vamos orar por eles. Vamos lá, Greg. Lá. Agora eu tenho boas notícias de Bruno, desculpa, fala. Minha boa notícia é a missão em Campinas. Os estudos que tem avançado. Que legal, vamos Campinas. Vamos lá, bem-vindo se você é de outra parte de São Paulo, como Campinas. Sim, vamos lá. E também eu vejo muitas pessoas dos Estados Unidos, então incrível, bem-vindo. Vamos lá, bem-vindo. Ok, a Gabriela fala, minha tia está assistindo da Bahia novamente, então bem-vinda tia de Gabriela. Amém. Agora, where were you? Right. Ok. Agora, boas notícias de Juliana. Fala, minha boa notícia é da USP Leste. Temos 2 estudos femininos. Vamos IACH. Vamos lá, Leste. Vamos lá, ok. Alexander outra vez fala sobre Júlio, que agora está assistindo. Então, bem-vindo, Júlio. Então, também, Lee. Minha boa notícia é o Herbert, que está assistindo o culto e vai estudar luz amanhã. Vamos lá, vamos estudar. Vamos lá. E vamos orar com ele. Vamos lá. Sim. Então, muitas boas notícias, mas vamos compartilhar 2 mais. Vamos lá. Agora, Gabriel Silva. Minha boa notícia é a prima de minha esposa e de Lenny Souza Santana, que está estudando a Bíblia e assistindo o culto agora. Bem-vinda! Amém. Então, vamos terminar com Gabriel. Gabriel fala, minha boa notícia é a prima... sorry, Gabriel Silva, perdão. Eu estou em outro mundo. Então, Jaques Pereira fala,
boas notícias, bate-papo de solteiros dos ABC com 3 visitantes esta semana. Vamos lá, solteiros da ABC. lá. Então, eu quero terminar com minha boa notícia. Ontem, Miguel. eu estava orando e eu orei para uma pessoa de USP que começa a estudar a Bíblia. Então, eu orei e depois dormi, não? E acordei com mensagem dele que ele quer um cara que estava estudando, que eu compartilhei minha fé, esqueci dele, mas ontem às 3 da manhã ele mandou uma mensagem para mim. Então é incrível como Deus está mudando por todo o mundo. Sim. Mas agora está mudando por quê? Porque tem um culto de hoje. Então, a esse tempo, vamos lá com Freitas, com a playera de Mercy, mas vamos cantar outra canção. Vamos Amém. Vamos lá, família. Canção da festa. Vai a! La 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 ya, la la ya, la la ya, la ya la ya, la ya la, la ya la ya, la ya. Hey! La 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 ya, la la ya, la la ya, la ya la ya, la ya la, la ya la ya, la ya. Cantem, cantem com alegria a Deus nosso defensor. Toquem as trombetas para a festa do Senhor. Cantem com alegria e uma profunda gratidão ao Deus que pode dar a eterna salvação, a eterna salvação, a eterna salvação. La 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 ya, la la ya, la la ya, la ya la ya, la ya la, la ya la ya, la ya. Hey! La 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 ya, la la ya, la la ya, la ya la ya, la ya la, la ya. Escute, escute a voz do Eterno, sua voz é poderosa. Anuncia a todo mundo como é viva a sua glória, como é viva a sua glória, como é viva. Prepare, prepare o caminho, prepare o caminho, prepare o caminho, prepare o caminho para o seu servo fiel. Feliz é aquele que a Deus escutar. Feliz é aquele que a Deus se humilhar. Feliz é aquele que a Deus anunciar. Feliz é aquele que os pecados Deus perdoar. Que os pecados Deus perdoar. Agora, Andrew Smelly da África. Boa noite a todos, família! É incrível estar com vocês aqui essa noite. Como vocês repararam, eu não sou o Andrew Smelly, mas meu nome é Vini, essa aqui é a minha incrível esposa, Bia. Estamos casados como discípulos de Jesus. E essa é uma das melhores coisas, na verdade. Uma das melhores coisas de ser parte do reino, de ser discípulo, é poder estar casado. E o casamento é incrível porque cada dia eu posso acordar e saber que eu tô lado a lado na missão para Deus, junto com a minha melhor amiga. É muito especial ter uma amizade profunda com a minha esposa. Mas a verdade é que nem sempre foi assim. Nem sempre nós fomos melhores amigos. Na realidade, para vocês que não sabem, eu conheço a Bia, na verdade a gente se conhece há muito tempo atrás. Quase 10 anos já. A gente fez o ensino médio juntos. E olha só, naquele tempo a gente mal falava. A gente estudou 3 anos no mesmo colégio e eu lembro de conversar com a Bia talvez 1, 2 vezes. E olha só, eu achava que o nome dela era realmente Bia. Por 3 anos. Eu achava que esse era o nome real dela. E se você tem essa mesma dúvida ainda, não é. Ela chama Beatriz. E eu acho que a razão da gente não falar muito, na verdade, naquela época, é que, sendo aberto aqui, família, eu acho que eu era um pouco mais popular que ela. Então, eu interagia com todo mundo da sala, as pessoas, enfim. Então, eu e a Bia, a gente não falava muito. Mas eu queria deixar ela falar a perspectiva dela. Amém. Bom, como o Vini disse, né, uma questão de perspectiva. Então, na verdade, sendo aberta,
Bom, eu não sei se você já viu uma foto do Vini. Isso faz 10 anos. E graças a Deus, o Vini mudou muito. E eu sou muito grata por isso. Mas se você quer a minha perspectiva, fala comigo depois, eu te mando uma foto do Vini. E aí você pode comprovar. Amém? Vamos lá. Mas o importante agora é que nós somos melhores amigos pelo casamento. É incrível estar aqui tendo a honra, o privilégio de pregar ao lado da minha melhor amiga, minha esposa. E obrigado pela honra, né? Raul e Linda, Renato e Maria. E vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus hoje. E a gente começou falando sobre amizade, por quê? Porque esse é o tema que vamos estudar hoje na palavra de Deus. Vamos estudar não só sobre amizades, mas como sermos melhores amigos para sempre. É isso que o casamento nos proporciona. Sermos agora não só amigos, melhores amigos, mas melhores amigos para sempre. Mas é isso que a palavra de Deus nos ensina também. E queremos hoje estudar um capítulo da Bíblia, em 1 Samuel 18. Vamos aprender mais sobre amizade. Não qualquer tipo de amizade. Vamos aprender mais sobre amizades espirituais, que nos fortalecem, nos unem para mais perto de Deus. Então, em 1 Samuel 18, vamos ler versículo 1. Título, como eu já falei, Melhores Amigos para Sempre. 1 Samuel 18. Versículo 1. Vocês estão comigo, igreja? Espero que sim. Vamos lá. Então, 1 Samuel 18, versículo 1. Vamos ler aqui do 1 ao 4. A Bíblia diz: Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se, olha só, o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa do seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, até a sua espada, seu arco e o seu cinturão. A Bíblia fala aqui sobre o início de uma das amizades mais marcantes relatadas nas Escrituras. A amizade entre Jonatas e Davi. Então, é aqui que essa amizade ela surge. Fala que surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi depois da conversa que Davi teve com Saul. E aqui diz que eles fizeram um acordo de amizade. Eles se tornaram melhores amigos. Jonatas deu a Davi, fala, o que estava vestindo. Imagina isso. Ele tirou a camisa dele e falou, Davi, eu quero ser seu melhor amigo. Pega a minha camisa aqui. Ele fala, pega a minha túnica, minha espada, meu arco e até o cinturão. Eu tento imaginar o que restou para Jonatas nessa hora. Talvez não muita coisa, né? Vamos tentar não imaginar essa cena, mas Jonatas e Davi se tornaram melhores amigos desde então. E se você olhar bem para a figura de Jonatas e Davi, eles eram muito diferentes, especialmente nesse momento. Olhando para Jonatas, ele era primogênito do rei. Era um homem na realeza agora. Era um homem muito importante dentro do reino. Era um homem rico. Era um homem incrível, né? E Davi, por outro lado, era o filho mais novo de um pastor. Ele estava construindo ainda a história dele. Então, eles eram diferentes. E mesmo assim, por causa da espiritualidade deles, eles continuaram unidos daqui para frente, cada vez mais e mais. Mas não só as diferenças, eles tinham também muitas semelhanças. Podemos ver que Davi tinha acabado de matar um gigante, Golias, de quase 3 metros de altura. Num ato de coragem, ele foi defender o nome de Deus e matou esse gigante. Por outro lado, nós temos Jonatas, que tinha acabado de matar 20 filisteus, só ele e o escudeiro, com uma espada. Eles foram, escalaram um desfiladeiro, mataram 20 filisteus, e desde então, a partir daqui, surgiu essa amizade. Você vê que não é por acaso. Sim, eles podiam até ter diferenças, mas as semelhanças, especialmente semelhanças espirituais,
o amor que os dois tinham a Deus, a coragem que eles tinham, a radicalidade, é o que uniu eles nessa amizade tão profunda que os dois tiveram. E a Bíblia relata depois disso a fidelidade, o amor que um tinha pelo outro, a lealdade. E nós vemos desde aqui no primeiro momento essa sede de querer ajudar um ao outro, de querer dar, como nós vemos Jonathan dando aqui para Davi, dando os pertences dele ainda. No versículo 3, como nós lemos, a Bíblia diz que os dois fizeram um acordo de amizade. E é interessante porque, estudando um pouco mais do hebraico, o termo acordo de amizade significa que a alma de Jonatas e de Davi, elas se conectaram. É isso que significa um acordo de amizade. É uma amizade tão profunda que nós estamos falando que ainda a alma deles estavam conectadas uma com as outras. E daqui vamos tirar o nosso primeiro ponto. Melhores amigos para sempre. Nem mesmo a morte separou a amizade deles. Claro, separou fisicamente, mas ainda assim Davi ele mantinha uma fidelidade, uma lealdade a Jonatas. Depois da morte de Jonatas ainda, por amor a ele, Davi fez um cântico. Davi tomou um filho de Saul, a linhagem de Saul ainda para ele, pela amizade que ele tinha com Jonatas. Então foi incrível ver aonde essa amizade terminou, mas ela começa a ser construída aqui. E nós temos um princípio bíblico que nos ajuda a entender por que duas pessoas espirituais, elas se unem, elas têm suas almas conectadas. O princípio que nós vemos ao longo das Escrituras, nós vemos aqui ainda, é que pessoas espirituais, elas se aproximam de pessoas espirituais. E por que isso acontece? Porque elas querem estar próximas, elas querem crescer espiritualmente, elas querem, no nosso contexto hoje cristão, ser mais como Jesus. E nós podemos estar certo disso, então. Quando você é espiritual, você quer estar perto de pessoas espirituais. Ao mesmo tempo, por isso Jonatas e Davi se tornaram melhores amigos, mas ao mesmo tempo, pessoas não espirituais, elas se aproximam de quem? Pessoas não espirituais. Então, espíritos semelhantes se atraem. Queria deixar a Bia compartilhar um pouco agora, a respeito da passagem. Amém, família. É incrível ver realmente, que o que unia Davi e Jonatas eram motivos espirituais. E envolvia muita humildade das duas partes. Então, tanto o filho do rei, imagina, Jonathan é o filho do rei, e ele podia honrar o próximo ungido de Deus, o próximo rei de fato. E Davi, realmente, em frente ao filho do rei. E os dois tinham muita humildade um com o outro. E quando eu penso na amizade deles, eu penso que realmente tinha muito mais a ver com coisas profundas do que somente por afinidade ou conveniência. E isso é incrível, porque como mulher, enfim, a gente pode ser um pouco ser guiada por essas coisas, por afinidade ou por conveniência. E mulheres amam falar. Então não é um problema para mulheres a gente não falar. A gente falar umas com as outras é algo muito prazeroso. E eu ouço muito as irmãs, eu também gosto de falar sobre várias coisas, mas às vezes muito mais sobre nosso dia, sobre maquiagem, sobre os outros, sobre marido, sobre casamento, sobre várias coisas, mas no fim do dia, talvez não sobre o nosso coração, não sobre as nossas dificuldades ou o que a gente tem aprendido com Deus. Então eu queria animar vocês a pensarem, mulheres, o que tem conduzido as suas amizades dentro do reino? Tem sido coisas profundas, espirituais, que te fazem se ligar com as pessoas, que te fazem realmente aprender, que se puxam para se ajudar. E isso é algo muito incrível, é uma evidência realmente do reino, a profundidade das nossas amizades. Isso não existe em qualquer lugar. Isso foi algo que eu aprendi muito no reino. E sendo aberta, a minha natureza é realmente ir para a superfície. Então, eu sou a menina que pode passar o dia inteiro falando sobre nada. Eu posso falar com muitas pessoas, mas sobre nada, assim, sobre não o meu coração. Tudo menos o meu coração. E, na verdade, o que eu percebi é que isso é um mecanismo de proteção. E muitas de nós, a gente pode fazer isso como um mecanismo de proteção por não me sentir confortável em estar vulnerável. Então, ser vulnerável não é um ponto que eu quero estar. E, na verdade, o que a Bíblia ensina é que, sim, é um lugar que a gente precisa estar, com Deus e com as pessoas que podem nos ajudar.
E também por vários medos. Medo de julgamento, medo de me sentir exposta, medo de ser ferida. Esses são alguns dos motivos que eu gostaria que vocês pensassem se tem conduzido os seus relacionamentos. Porque se tem, você realmente quer uma amizade que seja conduzida por medo? E, na verdade, o que eu percebi é que realmente isso, quando a gente é conduzido por esses medos, ou essa dificuldade de se expor, essa dificuldade de ser vulnerável, a gente traz o nosso relacionamento mais para a superfície. Mas a boa notícia é que no reino de Deus a gente pode ter amizades tão profundas e realmente que ajudam a gente a crescer espiritualmente. E é uma das coisas que hoje eu mais aprecio no reino. E um exemplo que para mim é muito incrível é Paulo nas cartas dele para igrejas. Então, se você olha, Paulo tinha um padrão na saudação que ele fazia para as igrejas. Uma delas era exaltar e glorificar o nome de Deus, e a outra era poder falar do relacionamento que ele cultivava com a igreja. O quanto ele apreciava os discípulos lá, o quanto ele precisava dos discípulos lá, o quanto eles eram queridos para o coração dele. E isso tudo é Paulo sendo vulnerável. É ele mostrando que o relacionamento que ele tinha com as igrejas não era de via única. Era assim, eu sou o supervisor e eu tenho que tomar conta de... Não, ele realmente mostrava que ele precisava daqueles relacionamentos. Isso é uma amizade profunda. Então, eu queria animar vocês, né, que profundidade gera profundidade. Então, chamar cada mulher que está assistindo a tomar a iniciativa de poder, você, não esperar alguém te perguntar coisas profundas, mas você mesmo poder ser profundamente aberto com o seu coração. E assim como Davi e Jonatas, realmente se importar com o bem espiritual das pessoas. E como a gente faz isso perguntando coisas profundas também. E o que vocês vão obter disso é um relacionamento muito mais profundo. E é o relacionamento que Jonatas e Davi se conectavam. Era o que tornava isso único. E isso, querer animar que não só no reino de Deus a gente pode ter essas amizades, mas também agora com todo mundo em casa, faça isso com a sua família também. Aprenda a ter conversas profundas com os familiares de vocês, amém? Exato, porque se não somos profundos nos nossos relacionamentos, vamos ir no outro oposto, vamos ser superficiais. Verdade. E olha o perigo disso. 1 Coríntios 15, 33. Vamos ler uma escritura. A Bíblia já começa assim: não se deixem enganar. Uau! Então, por quê? Porque, eventualmente, nós nos deixamos enganar. Mas aqui diz, as más companhias corrompem os bons costumes. A Bíblia deixa claro que se o que estamos buscando nos nossos relacionamentos não é profundidade, não é sermos profundos a um nível espiritual, em que podemos falar dos nossos corações. E se ainda para irmãs é difícil, como a Bi falou, para homens, nossa, talvez mais ainda. Como homens, naturalmente, o que queremos é ser superficiais. É isso que a gente fazia no mundo. Qual eram as conversas que nós tínhamos com os nossos amigos? Nós estávamos falando de Deus, da Bíblia. Não, a gente falava do quê? De conversas com cunho sexual. Falávamos de outras mulheres. Falávamos de futebol. E por isso somos treinados no mundo por anos e anos a sermos superficiais nos nossos relacionamentos, mesmo dentro da igreja. E mais do que isso, quando nos deparamos com pessoas que querem ser profundas com a gente, a nossa tendência pode ser fugir. Porque, como a Bia falou, profundidade é um princípio da Bíblia. Profundidade atrai profundidade. A pessoa que quer ser profunda, ela vai atrás de pessoas profundas. Mas quando você se recusa a ser profundo, o que você busca é ser superficial. É ter conversas superficiais. E quando você não encontra isso na igreja, você vai para o mundo, ou você volta para o mundo, para suas antigas amizades. Pergunta, quem são as pessoas que você tem falado nessa quarentena? Quem tem sido, na prática, os seus melhores amigos nesses últimos 3 meses? As pessoas que você mais tem conversado são discípulos
E ainda discípulos, são conversas profundas que você tem tido com eles? Ou são pessoas no mundo? São conversas impuras? São conversas tolas? Que tipo de relacionamento você tem cultivado? Principalmente agora, nesse tempo que estamos mais conectados virtualmente. A Bíblia deixa claro, não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Uma tendência que podemos ter, ainda como discípulos, é estar mais perto dos nossos amigos do mundo agora do que dos nossos amigos na igreja. E o problema disso é que, segundo essa escritura, você não escolhe quem vai te influenciar. As pessoas com as quais você se relaciona, as pessoas que estão mais próximas de você, elas vão te influenciar, querendo ou não. O que você escolhe são as pessoas que vão estar mais próximas de você. E essas pessoas vão te influenciar para Deus, se elas são discípulos profundos com a Bíblia. Devemos procurar essas pessoas. E a segunda tendência que podemos ter é não estar perto de ninguém. E aí talvez é pior ainda, por quê? Porque quem vai te influenciar é você mesmo, de uma forma negativa. Se você observar, quanto mais o tempo passa, mais as pessoas têm menos amizades. É isso que acontece, é uma constatação. As pessoas têm menos amigos quanto mais o tempo passa. E por quê? Porque com o tempo, e sendo alimentada pela própria natureza, as pessoas se tornam mais egoístas, se tornam mais amarguradas com a vida, pensam só nelas mesmas. E é claro que não pode existir nenhuma amizade profunda daí. E amizades superficiais, elas vão embora rápido. Muitas pessoas podem ser seus amigos agora simplesmente por conveniência. Não por quem você é, mas pelo que você pode dar. E nada mais triste do que isso. Porque essas amizades, elas duram pouco. Mas se queremos ter amizades que duram para sempre, como nosso primeiro ponto de hoje, como a amizade de Jonatas e Davi, devemos buscar amizades profundas. Devemos buscar estar perto de pessoas que vão nos levar para Deus. Em 1 Samuel também diz que Jonatas ajudou Davi a encontrar forças em Deus nos momentos mais difíceis dele. Quem são as suas amizades hoje que te ajudam a encontrar forças em Deus? Quem são os seus melhores amigos no reino? Você tem melhores amigos ou você tem se sentido sozinho? Ou você tem se afastado das pessoas do reino? Tem se sentido solitário nessa quarentena? Se esse é o caso, a responsabilidade ainda é sua de buscar amizades, não é só das outras pessoas. Muitas vezes nós esperamos as pessoas virem falar com a gente. É assim na igreja, ainda quando estamos presencialmente. É possível você ver ainda na igreja pessoas sozinhas. Enquanto existe um convívio incrível, precioso, que pode nos ajudar a crescer, tem pessoas sozinhas na igreja, sentadas no canto dela. Sim, é verdade, a gente é criado a ver isso nos ambientes de igreja. Mas não é assim no reino de Deus. Eu já fui muitas vezes na igreja e fiquei sozinho, isolado. A gente vê muitos grupinhos e coisas assim, mas no reino de Deus é diferente. Nós só estamos sozinhos hoje se queremos. Então, se você quer ter mais amigos, amigos espirituais, a primeira coisa que você precisa é saber ser um amigo. Então, para ter um amigo, você tem que ser um amigo primeiro. Então, é uma relação mútua. Às vezes esperamos pessoas virem falar com a gente no convívio. E agora nem sequer temos convívio presencialmente. Tudo o que resta pra gente é o convívio virtual. Então, vamos usar isso da melhor maneira possível. Você tá indo atrás, irmãos, para marcar tempos profundos com eles, tempos espirituais, para falar do seu coração, compartilhar das escrituras. Você tem tido esses tipos de tempos ao longo da sua semana? Eu te animo a ter. Para quê? Para crescer espiritualmente. No reino, a boa notícia é essa. Nós podemos ter muitos melhores amigos. Isso é incrível. Ainda que a tendência do mundo seja oposta, com mais tempo, você tem menos amigos. No reino é o inverso. Quanto mais tempo, mais amigos você tem. E amigos profundos, amigos que vão te ajudar a estar mais perto de Deus. E por quê? Nós entendemos que na igreja, no reino de Deus, o alvo não é receber, o alvo é dar. É por isso que nós vamos na igreja. Não vamos para receber, nós vamos para dar. Então, por isso eu te animo, eu te desafio a marcar tempos espirituais essa semana.
com pessoas que talvez você não tenha falado faz tempo, ou com pessoas que você admira. Para quê? Para que essa pessoa te ajude a crescer e a ser mais como Jesus. As amizades profundas, olha isso, são evidências de que esse é o reino de Deus. É o que Jesus fala em João 13. Que pelo amor que nós temos uns pelos outros, nós discípulos, o mundo vai saber que nós somos discípulos verdadeiros. Então, é uma evidência do reino. É uma evidência do evangelho. Então, por isso é tão importante a gente construir amizades profundas. E ainda na quarentena agora, nós temos mais tempo, então é uma incrível oportunidade. Sim, e queria animar vocês, né? E se perguntar realmente. A quarentena, irmãos, não se deixe enganar. A quarentena não muda o nosso coração. Então, não é que a quarentena fez com que a gente não se importasse com as pessoas ou fez com que se dificultasse que a gente tivesse relacionamentos. Na verdade, não. A quarentena, o que ela fez com os nossos corações? Ela revelou os nossos corações. Então, ela mostrou, às vezes, o nosso amor ao conforto, o nosso egoísmo, muitas vezes, que é um pecado agora tão comum na quarentena, a nossa preguiça. E eu queria animar vocês a ver isso como uma oportunidade e não culpar nas circunstâncias. Porque, sim, o que a quarentena fez foi só limitar a gente fisicamente. Mas os relacionamentos, eles já estavam lá. E se eles são profundos, amém, eles têm que ser alimentados. Se você viu hoje que na quarentena, na verdade, nossa, tenho muita dificuldade de ter amizades profundas ou de me conectar. Eu queria animar vocês, né, a tomarem essa decisão hoje na quarentena, de usar essa oportunidade que Deus está te dando para poder mudar. E é o que ele fez com muitos discípulos. E é o que ele tem feito com muitas pessoas no mundo que agora estão se sentindo sozinhas. E é a nossa responsabilidade como discípulos para poder ir atrás dessas pessoas. Então, quando a gente tem um coração de dar, entender a soberania de Deus, que Deus revelou o nosso coração, na verdade, e não a quarentena ditou quem que a gente tem que se relacionar agora. Na verdade, não. Ele só revelou. Então, a gente pode fazer isso com alegria. Amém. Então, em 1 Samuel 5, vamos continuar lendo 1 Samuel. 1 Samuel 18, versículo 5. A Bíblia fala: tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como os conselheiros de Saul. Quando os soldados voltavam para casa depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres, instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Eu imagino como seria essa canção, se eu cantasse aqui na frente, mas não vou fazer isso. Mas Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Tenta imaginar essa canção agora. Versículo 8. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. Disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais falta, senão um reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno mandado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em casa. Enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer, Saul estava com uma lança na mão e atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. Uau! Então, nós vemos aqui Davi, em partes pela amizade com Jonatas, mas em partes pelo relacionamento dele com Deus. Davi crescia espiritualmente. Davi conquistava mais batalhas para Deus. Davi cresceu mesmo na posição que ele tinha no exército. E quem elevou a posição dele foi o próprio Saul. E aqui, depois de ganhar muitas batalhas, criam uma canção para Davi. E a canção que nós lemos aqui, que falava de Saul também. Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Então, exaltava Davi a canção. Mas olha o que acontece. Saul, ele fica irritado com a canção. E logo após isso, ele começa a perseguir Davi. Ele tenta matar Davi, cravando Davi com uma lança na parede.
Muito impactante. E falando um pouco mais da figura de Saul agora. Estávamos falando um pouco de Jonatas e Davi, falando um pouco sobre Saul. Saul é o claro exemplo do que é ser um religioso nos dias de hoje. Se você quer um exemplo na Bíblia de uma pessoa religiosa, que nasceu na igreja, que já ouviu falar muito de Jesus, da Bíblia, mas no Antigo Testamento, esse é Saul. Saul era assim. Então, algumas características de Saul que nós vemos e muito no mundo religioso, e muito nas igrejas. E é uma hipocrisia enorme. Nós vemos Saul buscar Deus por conveniência. Nós vemos isso em 1 Samuel 14. Quando ele pede a arca, mas assim que ele vê que a batalha já estava ganha, ele fala, não precisa mais da arca. E a arca era a presença de Deus. Então, Saul buscou Deus quando ele precisava. Quando ele não precisava, ele não buscava mais Deus. Em 1 Samuel 13, 15, nós vemos uma segunda característica religiosa de Saul, era a obediência parcial. Ele obedeceu Samuel, profeta de Deus, mas parcialmente, e ainda assim Deus rejeitou ele dessas duas vezes. Então, obediência parcial. Obedece o que convém e desobedece o que convém desobedecer. Mas o que eu queria mais falar aqui é uma terceira característica de Saul que é muito visível no mundo religioso de hoje. A instabilidade emocional. Então, as pessoas vão na igreja não para buscar Deus. Essa é a verdade. Elas vão buscar sentimentos. Elas vão buscar paz. Eu vou na igreja porque eu preciso de paz. Eu vou na igreja porque eu preciso ficar feliz. Eu preciso sentir algo no meu coração. Preciso de um arrepio hoje. Preciso de um sentimento bom. As pessoas vão buscar sentimentos e não Deus. E por isso nós vemos um apelo tão grande ao aspecto emocional nas igrejas. E qual é o resultado disso? As pessoas saem da igreja animadas, se sentindo conectadas com Deus, mas por ser uma conexão superficial e não profunda, no dia seguinte elas estão nos mesmos pecados. Essa era a minha vida. Essa é a vida de tantas pessoas hoje em dia, infelizmente, que não são verdadeiros discípulos de Jesus, só vão nas igrejas e acham que isso é estar bem com Deus. Então, o que nós vemos é uma constante instabilidade emocional. Então, é fácil você se sentir perto de Deus um dia, mas no dia seguinte parece que tudo está errado. Você está vivendo nos mesmos pecados de novo e de novo e de novo. Assim era Saul. Olha isso, no começo do capítulo. Ele começa alegre com Davi. Davi era um bom soldado. Ele promove Davi no exército. No capítulo seguinte, Jonatas fala que o próprio Saul admitia que ele estava contente com Davi. Mas nesse capítulo tudo muda. A Bíblia diz, olha os sentimentos que ela descreve de Saul. Descreve Saul irritado com Davi. Lembra, no começo do capítulo ele estava contente, agora ele está irritado com Davi. Depois, fala que ele sentia inveja de Davi. E por último, no versículo 12 não lemos, mas diz que Saul tinha medo de Davi. Tinha medo. Então Saul era um religioso. Ele era superficial, as emoções dele flutuavam, as convicções dele flutuavam, e por isso não eram convicções. Pensa, mas o que fez Saul mudar da água para o vinho em relação a Davi? Uma música. Às vezes a gente procura motivos, profundos. Nossa, mas o que levou ele a ficar com medo, com inveja, irritado? Deve ser algo muito importante, algo profundo, mas não. Foi uma música. Uma música arruinou tudo. Arruinou todo o relacionamento entre os dois. Da parte de Saul, pelo menos. A ponto de Saul procurar matar Davi com uma lança. A ponto de Saul perseguir a família de Davi. Privar Davi da esposa. Fazer Davi ter que mudar de cidade em cidade. Fazer Davi morar com os inimigos por anos, como ele fez. Tudo por uma música. E a música começou boa para Saul ainda. Falava, Saul matou milhares, não estava falando mal dele. Mas Davi dezenas, uma palavra estragou tudo. Então você vê, para pessoas superficiais, pessoas religiosas, o que nós podemos aprender de Saul? Que pessoas podem ver profundidade naquilo que não é profundo. Elas podem buscar profundidade no que é superficial.
E isso é o que gera instabilidade. Nós achamos que algo que aconteceu é super profundo, tem implicações muito grandes e não tem, na verdade. Então, muitas vezes pode acontecer ainda no culto, não é? Nossa, mas Vini não me deu oi hoje. Talvez... Enfim, não vou falar de mim mesmo, vou dar o exemplo de outra pessoa. Nossa, Freitas não me deu oi hoje. Talvez porque ele não me viu. Talvez por uma razão simples, uma razão superficial, mas às vezes nós queremos buscar coisas profundas nisso, e não tem nada de profundo. E às vezes pensamos, nossa, o Freitas, o que está acontecendo com ele? Ele já não é mais... Enfim, sim, pode ser que seja, mas é provável que não. Ele só esqueceu de dar oi. Entende? Então, é isso que acontece com Saul aqui. E o que impressiona de Davi é o contrário. Você vê Saul mais de uma vez tentando cravar uma lança em Davi, mas você nunca vê o oposto acontecer. Você nunca vê Davi lançar uma lança até Saul. Ou pagar com a mesma moeda. Você nunca vê isso. Pelo contrário, você vê a honra e a fidelidade que Davi tinha ao relacionamento com Saul, ainda que isso não fosse mútuo. Você vê, ainda depois da morte de Saul, em 2 Samuel 1, não precisa ir lá, mas Davi faz um cântico, um lamento para Saul, dizendo que Saul era muito amado por ele. Uau! Davi era um homem de honra. E se Saul não tinha razões para sentir o que ele sentiu a respeito de Davi, ele transformou algo superficial em algo profundo, Davi fez justamente o oposto. Por ser um homem profundo com Deus, Davi ainda transformou todas essas situações terríveis contra ele em algo que não permitiu que a estabilidade dele fosse abalada. Ele sempre se manteve um homem constante com Deus. E com Saul também. Ele nunca jogou uma lança de volta. Ele nunca questionou que Deus colocou Saul como rei. Ele nunca revidou. Ele amou. Ele foi constante, ele foi estável. E por quê? Pelo relacionamento que Davi tinha com Deus. No final do dia, essa é sempre a resposta. Ainda que não precisa ir em 1 Samuel 18, no versículo... No versículo 12 fala, Saul tinha medo de Davi porque o Senhor o havia abandonado e agora estava com Davi. O versículo 12 deixa claro que a diferença entre a reação de Saul e de Davi era o relacionamento que eles tinham com Deus. Por isso, nosso segundo e último ponto é melhores amigos de Deus para sempre. Sim. Quando eu penso nesse tema, eu acho incrível que nos relatos de Samuel, a gente vê realmente as atitudes de Davi como um homem estável por conta do relacionamento dele com Deus. E se você vai estudar um pouco de Salmos, você vê o próprio relacionamento dele com Deus. E o quanto ele lutava com Deus para realmente ter essas raízes profundas e ser estável. E tem alguns salmos que quando eu lia, eu via muita instabilidade aí. Na verdade, eu via as emoções de Davi, eu via várias turbulências, mas qual é o ponto? Ele estava levando isso para Deus, que é incrível. E isso tornava ele estável. E eu penso muito num provérbio, eu queria citar aqui ele, que é o provérbio 20, versículo 5, que fala que os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento traz à tona. Então, isso é muito importante no relacionamento com Deus profundo. Quando a gente traz à tona coisas do nosso coração que é difícil de falar, que é difícil de ver, que é difícil de entender às vezes. E na verdade, a gente tem que levar isso para Deus. Isso dói. Isso dói, na verdade. Isso é uma coisa que faz a gente crescer, mas dói. Então, quando eu penso nisso, e na verdade, quando a gente está na luta ali, tentando ser profundo com Deus, eu gosto de pensar numa ilustração. Eu penso numa escultura. Então, um cara fazendo uma escultura, um escultor, a primeira coisa que ele faz com um bloco de argila ou de mármore, ou seja, que lá que ele usa, ele tira grandes partes dessa escultura. Então, a primeira coisa que ele faz é chanfrar várias pedaços assim para começar a ter alguma forma. E eu penso nisso, nossa, é basicamente o que Deus fez quando a gente se batizou. Então, ele tirou a grande parte da imoralidade sexual, da mentira, que são coisas que tomavam a nossa vida numa proporção enorme. Então,
Então a mudança é muito drástica. Você vê assim, são os pedaços grandes da sua vida que às vezes vão embora, porque você se arrependeu para ser batizado. E na verdade, depois disso, o que você tem é talvez uma forma meio indefinida. Mas aí Deus começa o verdadeiro trabalho, que é mais profundo. Então ele começa, o escultor da nossa vida, né? Ele começa a dar formas e criar, entalhar coisas que são pequenas, mas são profundas. Isso mexe nos nossos botões. Então a gente começa a ver coisas no nosso coração, pouco a pouco, na nossa vida como discípulo, que vai dando forma. Mas por que eu gosto dessa alusão? Porque ela me ajuda a entender, nossa, eu não compraria uma escultura que é toda indefinida, que não tem nenhum detalhe, que é só assim, algo meio borrado, do que um rascunho do que é. Mas o que Deus faz com a gente, o que a Bíblia fala em Efésios 4, é que Deus está treinando a gente para ser semelhante a Ele, em justiça e em santidade. Isso é os entalhes que dói. E às vezes, muitas vezes eu me senti frustrada, porque parece que doía e eu não via muita diferença. Quando eu via era centímetros, assim, de tentar empurrar meu coração, mas na verdade esses centímetros fazem toda a diferença. Esse aperfeiçoamento, quando Deus vai dando forma para os olhos, para enfim, a escultura que Ele vai fazer, são questão de centímetros, mas fazem toda a diferença. Porque Deus está aperfeiçoando a gente para ser algo incrível e valioso. Então eu queria animar vocês, né, a realmente essa profundidade, a não ficar frustrado, porque o que Deus está fazendo é muito maior do que a gente consegue visualizar. E animar vocês a não deixar a frustração impedir vocês de irem mais fundo no relacionamento com Deus, ainda que isso doa, e ser profundamente abertos com Deus. Amém. E para terminar, vamos aqui uma escritura em Tiago 2, 23. Tiago 2, 23. Fala aqui. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado de amigo de Deus. Que escritura extraordinária. Que escritura encorajadora. Imagina isso. Esse é o seu final da sua vida. Falando aqui, e Miguel creu. Isso lhe foi acreditado como justiça e ele foi chamado de amigo de Deus. Imagina isso. Miguel, o amigo de Deus. Que incrível. E é esse não é o título. Né? Essa é a profundidade que Deus quer ter com cada um de nós. De poder nos chamar de amigo dele. Uma pergunta para você que está nos visitando hoje. Honestamente falando, se Deus olhasse para você agora, Ele poderia chamar você de amigo dele? Ou você mesmo? Você poderia olhar para Deus e falar, nossa, Deus é meu amigo, Deus é meu melhor amigo. É a pessoa com quem eu mais abro o meu coração. Com quem eu mais é a pessoa que eu mais busco nas horas difíceis, nas horas boas, não importa os momentos. Esse é Deus na sua vida. Entende? Podemos construir esse nível de relacionamento. Se entendemos que Deus tem que ser o relacionamento mais importante de todos na nossa vida. E quando buscamos essa profundidade com Deus, a ponto dele ser o nosso melhor amigo, dentre todos os nossos amigos, nós podemos não só ser chamados de amigos de Deus, mas podemos ser pessoas estáveis emocionalmente. Podemos ter um relacionamento com Deus tão profundo que ainda circunstâncias ao nosso redor não vão nos desestabilizar, não vão nos desanimar, não vão tirar a nossa fé. E é isso, família, essa é a chave para nós hoje como igreja. É estarmos unidos uns com os outros. E fazer dessa quarentena não um tempo para nos distanciar emocionalmente, espiritualmente, mas muito pelo contrário, um tempo para nos unir, nos ajudar a buscar mais uns aos outros, buscar mais ajuda, buscar relacionamentos, buscar fazer coisas divertidas, espirituais. Mas quanto mais com Deus, nós temos que sair dessa quarentena. Muito mais perto de Deus do que quando entramos.
Esse tem que ser o alvo para mim e para cada um de nós. Nossas orações têm que ser melhores agora. Nossos tempos de ler a Bíblia têm que ser mais profundos agora. A Bíblia tem tesouros espirituais escondidos. E nós temos que usar esse momento para poder desenterrar eles. E fazer tudo isso nos levar para mais e mais perto do nosso Deus. Sim. Você e Deus são o melhor par que pode existir. Então, é realmente algo que me conforta. Porque ainda que eu amo o Vini como um par, ele é meu par, mas a gente tem muito pecado. Então, talvez se somar... Tem muito pecado envolvido. Mas o que eu gosto muito e me faz ir para Deus primeiro é entender, né, que... Por que é o melhor par? Porque metade desse par é perfeito. É simplesmente perfeito. Então, a gente pode confiar nesse par. E uma decisão prática é realmente aprender a colocar Deus, a ir para Deus, por cima de qualquer outra pessoa. Então, você vai para Deus quando você está sentindo angustiado. Isso é muito bom também quando a gente é ferido. Por algum motivo, a gente é ferido por alguém que a gente ama, ou a gente se sente injustiçado, é muito fácil a gente só ir tirar satisfação, né, com a pessoa, ou resolver coração, e assim, a gente vai com a intenção de resolver o relacionamento, mas a gente esquece de algo muito mais importante antes, que é resolver nosso coração com Deus. Então, uma decisão prática é sempre parar, quando vocês, principalmente irmãs, né, estão sentindo muitas emoções, estão com muitas expectativas frustradas, talvez, ou estão... Enfim, feridas de coração. Eu queria animar vocês, né, a tomarem a decisão de ir para Deus primeiro. Quando você coloca uma pessoa e você espera, assim, a gente só despeja as coisas, né, para as pessoas, isso não é justo com a pessoa, porque coloca ela numa situação que ela não pode dar o que você espera. O que você espera é conforto, que seu coração mude. Isso a gente só consegue de Deus. Então, lembrar disso. E essa pequena decisão de sempre ir para Deus primeiro, antes de ir para qualquer pessoa, é o que ajuda o nosso relacionamento, a nossa amizade com Deus, a ser fortalecida. Exato. E se você está nos visitando hoje, para construir essa amizade com Deus, estuda a Bíblia. Fala com a pessoa que te convidou, coloca aí no Facebook, nos comentários, ou na pergunta que a gente vai colocar aí. Então, essa é a oportunidade das nossas vidas. Eu me sinto muito feliz hoje, né, de poder ir para casa. Na verdade, já estou em casa, mas deitar a cabeça no travesseiro e poder entender quão abençoado eu sou por Deus, por ter uma melhor amiga, mas não só por isso, por ter melhores amigos aqui que me levam para Deus sempre, e por ter o meu melhor amigo, que é o próprio Deus, o próprio Criador. E eu espero que essa noite, com as escrituras que nós lemos aqui, você possa chegar a essa mesma conclusão, que abençoado cada um de nós é. E para Deus seja glória. Uma ótima semana a todos, família. Para Deus seja glória. Amém. Amém. Wade in the water. We got to wade in the water. Wade in the water till we wade in the water. God's gonna trouble the water. We got to wade in the water. Wade in the water till we wade in the water. God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in red. God's gonna trouble the water. They look like the people that Moses made. God's gonna trouble the water. Now see those people dressed in gold. God's gonna trouble the water. They look like disciples of Christ come true. God's gonna trouble the water. We got to wade in the water. Wade in the water till they wade in the water. God's gonna trouble the water. We got to wade in the water. Wade in the water till they wade in the water.
come for me. God's gonna trouble the water. Ooh, and if you don't believe that I've been redeemed, God's gonna trouble the water. then follow me down to the Jordan Stream. God's gonna trouble the water. We got to wait in the water. in the water, children, wait In the water. God's gonna trouble the water. We got to wait In the water. in the water, children, wait In the water. God's gonna trouble the water. like Meshach, Shadrach, and Abednego. God's gonna trouble the water. Through faith into the fire, furnace I go. God's gonna trouble the water. Yeah, like David to Goliath with just one shot. God's gonna trouble the water. My faith in the Lord is fire hot. We got to wait. Wait in the water, children, wait in the water. God's gonna trouble the water. We got to wait. Wait in the water, children, wait in the water. God's gonna trouble the water. I'm sometimes up and I'm sometimes down, God's gonna trouble the water. but it's still my soul. We still have